Bom dia, pessoal. Bom dia, buenos dias and good morning, né? Estamos aqui num webinar internacional, com um grande prazer aqui. Eu convidei o Fernando Ceballos, ele vai se apresentar para vocês. A gente vai falar hoje sobre ISO 37001 na América Latina. Então, um assunto aí de grande importância, porque a gente vai falar sobre as características principais aí da ISO 37001 na nossa região, principalmente aí dos países Brasil, Peru, Chile, Colômbia, Centro-América e também o México, que são os principais países em relação à ISO 37001. Então, a gente vai trazer bastante conteúdo para vocês aí. O Fernando, ele é um dos maiores especialistas do mundo na ISO 37001. Tenho o prazer de estar com ele aqui para a gente discutir todas essas informações. Bom, para quem não me conhece, está assistindo aí pela primeira vez os webinars da QMS, eu sou Neifer França, sou diretor da QMS, sou auditor líder nas principais normas de sistema de gestão, inclusive na ISO 37001. A QMS hoje é a principal referência em certificações ISO 37001 no Brasil, com maior market share de atuação, e a gente é um organismo internacional de certificação, presente em 33 países, e temos uma atuação forte na América Latina também, por isso que eu convidei o Fernando para a gente trocar figurinhas aqui, principalmente agregar valor. Nosso objetivo é que vocês saiam desse webinar diferente do que vocês entraram. Qual o objetivo aqui passar para vocês inicialmente? O objetivo justamente é vocês criarem insights do que está acontecendo na nossa região em relação à ISO 37001. Então, eu passo a palavra aqui para o Fernando, para ele se apresentar e contar um pouco para vocês aí da experiência dele. Oi, muito obrigado, Neifer. Bom dia, aqui dessa cidade do México. É um prazer estar contigo, Neifer, e muito obrigado pela QMS Brasil, pelo convite, por este bate-papo que a gente traz para todo o pessoal que tem interesse em conhecer e saber um pouco mais além do dia a dia do Brasil e das situações que estão acontecendo fora do Brasil e nossa atuação aqui na implementação e na operação e apoio também nas firmas certificadoras sobre a ISO 37001. Então, me apresento, eu sou o Fernando Ceballos, eu sou do Equador, a verdade, eu nasci e cresci no Equador, em Guayaquil, e acho que alguns de vocês já ouviram notícias tristes da minha cidade, mas graças a Deus o pessoal está forte e firme para voltar aí. Mas hoje estamos com vocês para trocar este papo, sinta-se à vontade de perguntar, fazer questionamentos que sejam de interesse para você e para que vocês entendam também um pouco sobre como que está operando e rolando a ISO 37001 fora do Brasil e na América Latina, nossa região. Eu sou o CEO e o fundador da FAC Consulting Group. Somos uma firma com presença no México, no Chile, no Equador, na Colômbia, na Guatemala e nos Estados Unidos. Então, nós temos escritórios nesses países e nós temos uma operação regional e global em assuntos de investigações forenses, assuntos de compliance, de gestão de riscos e com relação a compliance e também com a ISO 37001 na parte de treinamentos, operação, implementação e apoio nas casas certificadoras para auditar como expertos no sistema de gestão. Eu tive a bênção de liderar esta normativa a nível global e eu fui coordenador global do Comitê Internacional da ISO 37001 desde sua criação, na verdade desde 2014, e sempre fui representando o México, né? Então,
Hoje a gente mora aqui na Cidade do México e é um prazer estar com todos vocês. Bom dia. Muito bom, sensacional. Obrigado, Fernando. Primeiro, agradeço aí sua disponibilidade. Sei que você é bastante ocupado aí, está sempre trabalhando com vários projetos voltados para compliance. Então, agradeço a sua disponibilidade de participar desse webinar e falar aqui para todo mundo. Bom, eu gostaria de começar aqui, Fernando, falando já sobre o nosso tema, né? Eu queria que você desse um overview, depois eu vou contribuir aqui com a nossa visão como organismo de certificação, mas queria que você desse um overview sobre a ISO 37001 aqui na América Latina. Como a certificação anti-suborno, ela está sendo aceita na América Latina, quais são os principais países que estão aceitando e por que as empresas da região se certificam? Bom, que boa pergunta. Eu acho que é bom para abrir o papo aqui. E o pessoal provavelmente vai dizer se porque eu falo português. Bom, eu morei alguns anos antes de vir para o México. Eu tenho morando fora 16 anos. 5 morei no Brasil. E aí depois vem para o México e tem alguns outros países. Então, se por algum motivo estou enrolando a minha língua, me avise, Neifer, por favor, tá bom? Com Então, certeza. então, vamos lá. Eu acho que eu vou iniciar com o Brasil, porque quando eu morei aí, e ainda nós temos muita vontade de voltar, de abrir o escritório aí, mas quando a gente estava aí, a gente fez um belo trabalho com muitos amigos até a data sobre o que é um tema todo o que é anticorrupção, né? Então, hoje o Brasil é referência para a América Latina com assuntos de compliance e combate à corrupção. Dito isto, os outros países, seguindo o exemplo, e também por causa do caso da Lava Jato e do caso que está envolvido todas as empresas, incluindo também a Petrobras, que tem a ver muito também com esse assunto. Então, isso explodiu nos outros países a necessidade de implementar algumas ferramentas, algumas ações, algumas políticas, controles sobre assuntos anti-suborno. Então, teve vários países da América Latina com maior maturidade, tipo o Chile. O Chile já tem muitos anos no sentido de combate à corrupção, e eles também eles têm há muito tempo um modelo de delito que eles chamam, que é simplesmente uma legislação que exige às empresas ter certas ações, certos programas para prever o delito. Então, o Chile, por exemplo, mesmo que eles tenham uma legislação forte, as empresas chilenas estão hoje começando a olhar a ISO 37001 como uma das ferramentas para robustecer o programa de modelo de delitos que eles têm hoje no país. Eu acho que, começando do sul, né? Então, de bem um pouquinho mais do norte, eu acho que um dos países mais movimentados, também por um assunto de legislação, que criou-se há 2 anos no Peru, é o assunto da punidade da pessoa jurídica às empresas por assuntos de corrupção. Então, sendo a nova legislação, isto é um assunto que impactou a operação, né? A operação de como que a gente vai se prever, as empresas vão prever que não tenham atos de corrupção. Então, aí vem também a ISO 37001 como uma das ferramentas para implementar. E desse jeito vai para o norte, né? Vai para Equador, vai para Colômbia, vai para o Panamá, vai para o México, que vem tendo muitas mudanças na legislação. Eu acho que um dos exemplos também muito bacanas dos últimos anos é o decreto executivo que fala que o presidente do Equador, por exemplo, antes da crise do coronavírus, ele falou que todas as empresas do Estado, do governo, têm que estar certificadas em ISO 37001
E depois, o mandato é que todas as empresas que estejam operando com o governo estejam também certificadas em ISO 37001. E por que isto acontece? Isso acontece por uma falta de regulamentação de uma lei que seja robusta. Então a pessoa vai perguntar aqui, as leis fora do Brasil estão funcionando ou não estão funcionando? Estão sendo aplicadas ou não? Ou tem muita impunidade? Tristemente, aqui no México, junto com o Brasil, são os maiores países da América Latina, um país com alto índice de impunidade, né? Que tem muitas coisas que ainda precisam ser corrigidas e precisam ter controles anti-suborno, tanto do lado do governo como do lado do setor privado. Então, como que isso vem se evoluindo, principalmente, né, e pessoal aí que está ouvindo, vem evoluindo por parte das empresas, do setor privado. Por quê? Porque além da legislação que existem ou que estão agora vigentes em diferentes países da América Latina, mesmo as leis não têm um efeito tão fortes ou tão positivos como são hoje as empresas exigidas por seus clientes. Estas sendo fornecedores ou sócios estratégicos ou representantes de grandes empresas que são dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, do Japão, que tem programa que exigem aos sócios de negócios ter um programa de compliance e para não ficar fora e não perder competitividade, a ISO 37001 tem sido uma das opções mais fortes e mais adotadas na região por parte do combate à corrupção e cumprir com as exigências que têm esses grandes clientes que vêm de grandes países, onde todos conhecemos que têm ações fortes sobre assuntos de suborno e corrupção, né? Então, essa é a visão geral, o que hoje está acontecendo. Não é somente a legislação, não é somente um decreto por parte de um presidente, mas hoje os empresários estão optando por esta ferramenta também para um assunto de autorregulação, né? Para propor ao governo, aqui tem soluções práticas, com uma sempre procurando a melhora contínua, e é isso que vai ajudar a falar todo mundo a mesma língua, né? E eu acho também, Fernando, a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes, eu acho também que a região ela é sensível à implementação da ISO 37001 muito por conta do índice de transparência da região, né? As matrizes, a matriz das empresas multinacionais acabam solicitando para as empresas, para as suas unidades locais, os seus sites locais, a certificação para justamente, como você comentou, para ter uma robustez maior em relação ao próprio sistema de gestão, né, e ao próprio programa de compliance. Então, uma vez a localidade, aqui o site local, sendo certificado, eles têm uma segurança maior. E não somente as empresas, a matriz das empresas, mas também os próprios clientes, né, que exigem dos seus fornecedores latino-americanos, por saber que estamos aqui numa região sensível, a exigência da certificação 37001 para preservar realmente as questões de compliance da atuação dele, né? O que você acha em relação a isso? Esse é um bom ponto. A gente trocou essa ideia mais cedo, mas tem grandes players, né? Tem grandes empresas que estão exigindo esse sistema de gestão ser implementado para continuar trabalhando com eles, né? Eu vou dar um exemplo porque esta pessoa, que é um grande amigo, um grande líder do mundo, não somente em sistema de gestão anti-suborno, mas também faz parte do nosso dia a dia, que é a Microsoft. Esses caras, a pessoa que está liderando esse programa,
da anticorrupção e da ISO 13001, ele participou do desenvolvimento dessa norma a nível mundial. E ele foi muito ativo nos Estados Unidos, teve um lugar de liderança dos Estados Unidos, e eles, com a cultura de Microsoft, vamos dizer, eles estão muito espalhados no mundo, né? E o modelo de negócio qual que é? O modelo de negócio deles são business partners. Esses business partners têm práticas que hoje têm que ser alinhadas ao programa de compliance da Microsoft, mas também tem que cumprir com exigências que trata mediante o sistema de gestão da ISO 37001. Então, esses grandes players, tipo esta empresa, vai e ajuda a que este programa ou esta ferramenta seja maior sucedida. Isso é um efeito que vai causar depois os business partners vão ter ainda mais outras empresas que eles vão fazer o mesmo. Você quer trabalhar comigo para falar a mesma linguagem, tem que ter a ISO 37001. Então, essa visão das grandes players e das grandes empresas, e sobretudo as empresas que estão saindo dos Estados Unidos, da Inglaterra, procurando novos investimentos, né? Em qualquer tipo de indústrias, ou novos joint ventures, ou novos sócios de negócios, eles estão procurando empresas que estejam comprometidas no combate à corrupção. E como você, sendo uma empresa pequena ou mediana, ou uma empresa grande, ou uma empresa que está procurando novo capital, novos investimentos, vai atrair esse investimento, vai atrair esse capital. Porque você vai ter concorrência. Então, como você vai ter concorrência, então vai ter um assunto de diferenciamento. E onde que também a ferramenta é útil para ter uma vantagem competitiva, né? Para ter uma vantagem competitiva e ser eleito pelos seus investidores, ou pelo menos seja no shortlist, esteja para ser e ter novos aliados ou novos clientes ou novas representações, né? Você deu exemplo aí da Microsoft, realmente é um grande exemplo global, né, de impulsionamento da certificação ISO 37001. A gente tem várias empresas certificadas aí na América Latina, que são fornecedores Microsoft, que entra lá numa análise de risco da Microsoft e acaba realmente caminhando nesse processo aí de certificação. Isso é importante, né? Existem vários outros exemplos aí de grandes corporações exigindo a ISO 37001, e eu acho que é isso, né? Eles ficam mais tranquilos em relação às suas unidades e os seus fornecedores da América Latina, tendo os seus fornecedores ou os seus sites locais certificados para ter uma maior robustez no mercado, o mercado aqui latino-americano. O Fernando, e legislações aqui na América Latina? Existem, a gente conversou sobre isso também, cita para o pessoal as principais legislações que circundam a área de 37 mil. A gente sabe que talvez não é o principal motivo que as empresas certificam, mas o que a empresa pode ganhar de vantagem aqui na América Latina em relação às legislações, sendo uma empresa certificada? Vamos lá. Se tem corporativos no Brasil para a América Latina, eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo vão ter, eles estão cientes de que tem operações e tem legislações que têm a ver com o combate à corrupção, né? Ou anticorrupção. Vou dar um exemplo aqui onde eu moro hoje, aqui há 7 anos, aqui no México, tem um Sistema Nacional Anticorrupção, tem diferentes órgãos do governo que estão nisso, mas ainda não tem um caso de punição de alguma empresa por um assunto, por um delito de corrupção. Ainda não, né? Tem também, mas eles aqui, por exemplo, tem na legislação mexicana, fala que tem que ter uma política de integridade, as empresas como um plano de mitigação, em caso
em caso houver algum tipo de sanções ou investigações sobre essa empresa, e a empresa pode minimizar as multas, as sanções, a penalidade, se tiverem esta política de integridade. Se você olha a política de integridade, basicamente se complementa ou se robustece com a ferramenta da ISO 37001. Então, é isso que vai ajudar no sentido da legislação. E aí vamos para o sul, né? Vamos para o Peru, do mesmo jeito, tem uma punição também com as empresas, em sentido de assuntos de corrupção com o governo. No Equador ainda não tem uma legislação, mas tem muitas sanções com relação ao tema de lavagem de dinheiro, que se mesmo a normativa é somente suborno, a aplicação poderia ser incluindo riscos de lavagem de dinheiro. É um exemplo que a gente pode falar com maior profundidade o que diz a normativa, né? Que você bem conhece. E também tem a Colômbia também com um sentido de responsabilidade jurídica das empresas em assuntos de corrupção, que vão desde sanções, penalidades e multas, e vai Chile, vai Argentina, vai Panamá, que mais está focado também, mesmo o principal negócio aí, serviços, principalmente serviços financeiros, que também está muito forte no sentido de lavar dinheiro, e também a Costa Rica também está com novas legislações sobre a punidade das empresas com assunto de corrupção. Então, se a gente vai olhar hoje todo o panorama da América Latina em questão de legislação, sempre tem um fator principal, que é a punição das empresas ante atos de corrupção. E também tem, na maioria das vezes, que a mitigação dessas sanções e multas é ter políticas ou programas de compliance ou programas de integridade. Eu sei que o Brasil está indo um passo além, que agora é provar a efetividade, né? Sim. Mas nos outros países fora do Brasil, nós estamos começando. Então, esse começo, que já teve há mais de 10 anos no Brasil, hoje, há mais de 10 anos eu falo, quando eu morava lá e a gente começou a falar do assunto, hoje isto é uma realidade em todos os países. Então, como temos todos esses países, o que a gente vai procurar sempre é como mitigar isso. Eu acho que o pessoal que tem operações ou tem interesse de ir fora do Brasil tem que pensar como que estou mitigando esses riscos ou estou controlando meu programa de compliance hoje desde o Brasil, e se eu tenho diferentes operações na América Latina. Como estou cumprindo com a normativa legislativa de anticorrupção, mas também como estou operando, porque esse eu acho que é o ponto principal da ferramenta da ISO 37001, a operação e que procura sempre a melhora contínua, né? Muito bom. Agora você pegou um gancho excelente aí, Fernando, que eu também, todas as minhas palestras, treinamentos sobre a ISO 37001, eu falo que realmente o principal diferencial da ISO 37001 em relação a qualquer framework de implementação de programas de compliance realmente é a melhoria contínua, né? Trazendo um gancho aqui do que o pessoal está comentando aqui no chat, o Camilo Neto, ele falou que no Brasil, aqui pela visão dele, os programas de integridade implementados por muitas empresas vão muito além do que determina a ISO 37001. Eu até concordo com você, Camilo, porém, isso tudo vai depender de uma questão que eu quero entrar agora com o Fernando, que é o escopo do sistema de gestão. Você pode utilizar a própria ISO 37001 para englobar todo o programa de integridade e não somente riscos de suborno. Isso não é eu que estou falando, nem o Fernando, é a própria norma que estabelece isso dentro do seu item 1, introdução,
ela deixa muito claro falando que a norma ela referencia apenas suborno, mas cabe à organização optar ou não por ampliar o seu escopo para qualquer outro risco de anticorrupção, como lavagem de dinheiro, cartel, anticoncorrencial, antitrust e etc. Aí você vai ter um processo muito maior em relação à ISO 37001. Então, Camilo, eu acho que cabe cada organização estabelecer da sua forma o seu escopo do sistema de gestão da melhor forma. O que você tem a dizer sobre isso, Fernando? As empresas, elas é uma opção, né? Ou ela vai gerenciar apenas o risco de suborno, ou ela vai gerenciar todos os riscos de anticorrupção baseados no seu programa de integridade. Vamos lá. Quando a gente desenvolveu a nível mundial a ISO 37001, né, nós tivemos 80 pessoas de diversas partes do mundo. O Brasil só começou a participar nesse desenvolvimento na última reunião a nível internacional, que foi o encerramento aqui na Cidade do México. Então, quando a gente começou a desenvolver, a gente continuou com a mesma lógica e itens dos outros sistemas de gestão. E isso é a grande verdade, e você conhece muito bem, né? A gente falou um pouco sobre isso. A grande diferença entre esse sistema de gestão e o outro sistema de gestão, eu acho que o maior desafio é que quando você tem 9001, você um processo que vai ver sempre a qualidade, seja isso um serviço ou um produto, né? Vai ter uma 14001, que vai ser um meio ambiente e vai ter um impacto no meio ambiente, né? 27001, se vai ser na nuvem ou vai ser no servidor, o protocolo, processo de segurança de informação. Então, tudo vai ser sempre com um escopo, né? E o escopo de 37001, e o desafio maior de 37001, é que você está tentando estandarizar o comportamento e o pensamento do ser humano, tá? Por quê? Porque o suborno está em todas as áreas da organização. Agora, o sistema de gestão vai permitir você confirmar o escopo, né? Tristemente, eu vou falar isso tristemente, nós já tivemos contato com alguns clientes que vai parecer isso engraçado, mas que eles pedem suborno para implementar uma normativa anti-suborno, né? Então, a verdade, isso é contraditório, né? Isso não tem sentido com a finalidade do sistema de gestão. Tem outras empresas, órgãos de governo, que dizem: eu quero só implementar o sistema de gestão na venda do produto X, né? Sim. Então, mas a empresa vende produto A, B, C, entre outros, é o X, né? Mas por quê? Porque eles estão olhando que os outros eles podem continuar com práticas de suborno, mas somente o produto X, porque exigido vai ser o produto, o que vai estar implementado esse processo. Então, dito isto, né? E porque já tivemos casos onde tristemente foi certificado processos onde não tem nada a ver o impacto de suborno, tipo, vou implementar o processo anti-suborno na recepção do meu prédio, né? Uhum. É válido, sim, mas tem um impacto de suborno na organização alto, significativo? Não. Então, por que você vai implementar esse processo? Estou falando exemplos da vida real, tá? Claro. Porque, tristemente, hoje, estão pensando nesse sentido algumas empresas só por cumprir, porque hoje é um ponto importante que ainda eu quero falar, que tem já certos processos de licitação público ou de empresas, do setor governo e empresas, que estão exigindo
a ISO 27001. Sim. Não para participar, mas como pontos como maiores pontos na qualificação, nessa diferencial, né? Então, o escopo tem sido uma das grandes debates nesses primeiros 3 anos ou 4 anos quase da normativa. Este sendo que aí vai, pessoal, vocês têm que entender uma coisa: se o escopo é para a organização toda, vai a robustecer o programa de controles e o programa de compliance da sua organização. Se o escopo vai enxute só uma área ou um processo chave que seja de alto impacto nos riscos de suborno, somente vai afetar ou impactar a esse processo e a essa área, tá? Eu acho que esse é um diferencial muito importante e muito, muito grande, no sentido de que como que nós estamos selecionando e aprimorando o escopo para implementar esse sistema de gestão. Eu acho que é o truque, mas conforme essa pergunta que você respondeu, o que eu posso te dizer é, efetivamente, a lei vai além, mas o escopo vai alinhado à lei. Exato. Esse é o principal fator. Eu também concordo, e o legal é que a maioria das empresas que a gente certifica, as empresas optam pela ampliação do escopo do sistema de gestão anti-suborno também para todo o programa de integridade. Então, daí ela faz todo o gerenciamento de riscos do programa de integridade como um todo, e ela coloca isso dentro do escopo, que é o item 4.3 da norma, e vai estar bem definida essa questão dentro do processo do sistema de gestão, né? Então, nesse sentido, é opção do implementador e do certificador, da casa certificadora, como vocês, né, que é MS, de aceitar ou não esse escopo. Exato. Então, é um requisito profissional, e vamos falar da ética profissional também, né? Eu acho que aí tem 2 pontos em relação ao escopo, né? Se a empresa, obviamente, optar por certificar apenas o sistema de gestão de suborno, ou seja, apenas os riscos de suborno, isso não há o que fazer, né? A empresa pode fazer isso e é válido se ela quiser. Agora, dentro de um processo de acreditação, isso varia muito de país para cada país. Eu ajudei em alguns dos países aqui da América Latina em colocar minha opinião sobre o processo de acreditação. Aqui no Brasil não se permite, pelo menos no Brasil, não se permite certificar uma parte da organização como a norma permite, esse exemplo que o Fernando deu da recepção, tá? A norma permite, a acreditação não. Então, aqui a certificadora, no caso a QMS, não vai permitir, vou fazer só na área de compra, só na área de recepção. Isso não é permitido. Tem que certificar no mínimo, o mínimo é toda uma unidade de negócio da organização, tá? Dentro de um grupo empresarial. Então, no mínimo, realizar isso. Tem empresas que têm várias unidades de negócio, né? Infraestrutura, naval, enfim, a construção civil, indústria bélica, daí a empresa pode optar em certificar apenas uma unidade de negócio, mas é uma unidade de negócio totalmente vertical. Então, vai desde do top management, né, a alta direção, passando por todos os processos dentro daquela unidade de negócio. Então, tem essas diferenças em relação ao escopo, tá? Então, tem o escopo só de suborno, isso a empresa pode fazer, ou ampliar para programa de integridade, e o escopo que a norma permite e a acreditação nacional brasileira não permite, que é você fazer parte da organização. Então, isso é bom deixar claro para eles, né, Fernando? Pois é, está tudo certo, porque tudo vai depender do país, das normativas que tem os órgãos de acreditação, e vai depender muito também da casa certificadora com suas políticas internas. Então,
Mas, tristemente, hoje, não tem um posicionamento, nem em todos os países, sobre o mesmo posicionamento do Brasil, entendeu? Então, todo mundo está se anunciando e se promovendo quantas que está com a ISO 37001, o compromisso e o combate, etc. Mas você olha nas letras pequenas que o escopo não tem a ver com o processo e os riscos de suborno da organização. Então, isso. Infelizmente isso ocorre com todas as normas do sistema de gestão, né? Desde a ISO 9001 qualidade, 14.001 meio ambiente, 45.001 segurança saúde ocupacional. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso a nível global, Fernando, eu acho que são duas coisas. Uma coisa é o que nós estamos fazendo como organismo de certificação e uma das principais referências aí do mundo em certificação 37 é pressionar o IAF, o International Accreditation Forum, para o quanto antes delimitar o regramento dos acordos mútuos de reconhecimento de acreditação globais sobre a ISO 37001. Então, isso está prestes a acontecer, espero que aconteça o quanto antes. Então, não vai ter diferenças entre regras de acreditação no mundo como existe hoje. Então, a partir de logo mais, espero que aconteça esse ano, começo do ano que vem, ter um único regramento de acreditação. Em segundo lugar, educar o mercado em relação a avaliar os certificados, que é isso que a gente faz e sempre fez nas outras normas ISO de sistema de gestão. Quando você pedir para um fornecedor o certificado de ISO 37001, não basta somente isso. Você tem que receber o certificado e analisar criticamente também o escopo do sistema de gestão que está descrito no certificado para ver se realmente atende o objeto do seu contrato, né, Fernando? Eu acho que é isso que a gente tem que educar as empresas a nível global, que elas têm que cobrar dos seus fornecedores isso. Eu acho que você vai concordar comigo nesta frase. Um sistema de gestão promove, através da melhora contínua, a criação de uma cultura. Nesse caso, ou de uma repetição no processo, né? Neste caso, é a cultura de antissuborno e a cultura de integridade, tá? Seja isto, dependendo do escopo, seja isto pequeno ou grande, a tua organização, mas sempre vai impactar. Agora, que o compromisso da alta direção seja efetivo ou seja eficaz, é diferente, né? Exato. Teve casos onde, eu sempre falo com nossos clientes, a alta direção está comprometida com esse projeto? Sim, não. Não, se começa a rolar a pessoal e começa a falar que sim, que não, ele não está muito, não tem muito convencimento, não sei. Então, melhor não investe esse dinheiro, ou não tire esse dinheiro no lixo e faz outra coisa, na verdade, né? Isso aí. Porque como isso acontece com 37001 ou qualquer projeto que você vai começar. Hoje, com assuntos de coronavírus, né? Eu acho que todo mundo está sacocheio com isso, mas eu acho que vou fazer uma pequena esclarecimento com base na nossa experiência fora do Brasil, na América Latina e nos Estados Unidos. Hoje, os CEOs, os compliance officers, os auditores internos, os financeiros, os controllers, estão preocupados não somente pela rentabilidade da empresa para manter pelo menos a rentabilidade, porque a receita, obviamente, vai ter um impacto significativo neste ano, mas hoje estão tendo essa dificuldade de trazer de volta os empregados para que sejam produtivos e que salvaguardar a reputação da empresa. Exato. Então, esse é um ativo que hoje todo mundo está se preocupando.
Muito Porque bom. além de trabalhar em casa, que temos dispositivos, seja da empresa pessoal, como seja a organização, nós temos que ter a mente aberta para dizer, oh, estamos trabalhando com a mesma visão ainda, ou temos que mudar a maneira de trabalhar e trazer de volta e criar esse compromisso com a empresa, com a marca, e criar e salvaguardar o principal ativo da empresa, que é a reputação. Então, o que fazer? O como fazer? Vocês estão no Brasil, estou no México, vocês sabem, conhecem todas as operações que estão acontecendo na região toda, no mundo todo. Vamos dizer, eu acho que sim. Eu acho que tem sempre espaços e processos para melhorar, e essa melhora vai ir conforme a uma metodologia e conforme ao sistema de gestão anti-suborno. Eu deixo isso por aqui porque eu acho que é muito importante este ponto, porque dá para conceitualizar o que está acontecendo fora do Brasil. Sensacional, pessoal. Que aula aí de integridade do Fernando aí para vocês, que realmente eu vou abrir aspas aqui para a própria norma ISO 37001, que ela fala na introdução também qual é o objetivo da norma. Ela admite que é muito difícil você mitigar o suborno, porque o suborno é dissimulado, e ela acredita que o objetivo da ISO 37001 é a intenção genuína da alta direção e do órgão diretivo para combater o suborno na organização e gerenciar os riscos de suborno. Essa frase que está na introdução da ISO 37001, ela é de fundamental importância, que ela está admitindo que é muito difícil você controlar suborno. Você tem que fazer realmente toda uma estrutura de gerenciamento de riscos. Mas ela fala que o objetivo principal é o que o Fernando comentou aqui agora, que é justamente que a alta direção, o órgão diretivo, eu incluo agora também o compliance officer e todas as empresas, todas as pessoas dentro da organização tenham a intenção genuína de combater o suborno, né? Daí eu acho que é mais uma questão de valores pessoais que interfere muito também nessas questões. Excelente! Então, estamos aí, alguns problemas aí que a gente teve de conexão já foram resolvidos. Estamos aqui com várias perguntas aqui no YouTube. Eu vou ler algumas delas, porque a gente já está caminhando para os últimos 15 minutos. Já tô filtrando várias aqui. Estamos caminhando para os últimos 15 minutos do webinar. Depois, pessoal, esse webinar vai ficar gravado, vai ficar tanto no canal da QMS, quanto no canal da FC Compliance. Vocês vão poder assistir isso, utilizar aqui a aula que o Fernando está dando aqui para a gente como referência para vocês. Aqui na descrição do vídeo está o site da QMS, o site da consultoria do Fernando, está o meu LinkedIn, o LinkedIn do Fernando também, para vocês, se vocês quiserem entrar em contato com ele, entrar em contato comigo, a gente está à disposição. Vamos lá para algumas perguntas que a gente tem aqui no YouTube. Fernando, pergunta, no México, há algum órgão central de controladoria no governo federal, como temos aqui a CGU, a Controladoria Geral da União? Tomara, velho. Não, aqui tem uma fiscalia, tem um tribunal, tem outros dois que agora não me lembro, mas porque é muito confuso, né? Tem vários, tem quatro, na verdade, mais cinco, mais a vigilância de cidadão, não? Que tem os cidadãos de rua como parte do comitê, coordenando e observando e olhando com que esteja operando o Sistema Nacional Anticorrupção. Vamos falar a verdade, cara. No México, temos muita vontade, muitas intenções. Eu acho que o governo atual está fazendo coisas certas, mas está deixando também outros espaços
de possíveis riscos de corrupção. Então, para nós, o funcionamento, eu acho que nas últimas palestras teve a fiscal anticorrupção, na semana passada ela falou num fórum que eu participo, na associação que eu participo também. Então, estão sendo alguns desafios de como aplicar a legislação, mas não tem um órgão só. O Sistema Nacional Anticorrupção são 4 ou 5 órgãos de governo que estão eles se coordenando para operar e para sancionar, investigar as empresas, mas ainda não está tudo isso firmemente como está operando, né? Ok, legal. O Camilo aqui, que a gente falou do escopo, que o Camilo perguntou, ele falou, a velha maquiagem no escopo para parecer que existe gestão, infelizmente, ainda muito comum. É isso aí, Camilo, a gente tem que brigar para que isso não aconteça. Como eu falei, nós profissionais de sistema de gestão, profissionais de compliance, vocês que estão assistindo, acho que a nossa principal missão é educar também as empresas para avaliar um certificado. Então, às vezes, certificados tem no mundo inteiro. Então, o importante é analisar criticamente, né? Ver a reputação do organismo de certificação, se o organismo de certificação tem uma atuação global, tem credibilidade, se tem acreditação, que é básico, né? Se não é apenas um pedaço de papel, e também analisar criticamente o escopo do sistema de gestão. Isso é bem importante. Mais uma pergunta aqui, Fernando, para você. Deixa eu pegar aqui. O Rodrigo Amorim, ele está perguntando se na América Latina as organizações públicas ainda estão distantes da certificação do sistema de gestão. Que boa pergunta, cara. Eu acho que tem um caminho longo. Eu acho que ainda não estão todos convencidos pelo sistema de gestão de suborno. Eu acho que existe muito desconhecimento também. Eu acho que o Equador é o país que está liderando no setor público, e no Peru também, em ter mais órgãos, mas, novamente, volto para o escopo, né? Pode ter órgãos de governo certificados, mas eu convido vocês a ler as letras pequenas, né? Qual foi o escopo, né? Então, tá muito, tem muito interesse, mas tristemente, como eu falei, Rodrigo, tem situações onde para você entrar a implementar um sistema de gestão de suborno em entidades de governo em diversas partes da América Latina, eles estão solicitando suborno para poder entrar. Então, não é lógico subornar um sistema de gestão de suborno, mas aí eu acho que o reflexo da cultura que estamos vivendo na América Latina, né? E essa cultura depende de nós, dos expertos, das empresas, dos órgãos de governo e das casas certificadoras, que esta normativa da ISO 37001 seja sucesso, né? Eu acho que a maior referência no mundo todo é a qualidade, né? 9001. E aqui apenas nós estamos começando com a 37001. E vai depender de nós, e nessa qualidade e integridade, como pessoas e como empresas e como órgão de governo, para adoptar este sistema de gestão, né? Muito bom, muito bom. A Paula Monteiro, ela está perguntando aqui qual é o país que você acredita, Fernando, que é o mais evoluído em relação à implementação da ISO 37001. Depois eu vou contribuir aí com essa resposta. Eu acho que hoje, vamos falar, hoje as empresas que estão certificadas com acreditação, Sim. seja local ou internacional, você bem conhece, Neifel, elas estão, eu falo sempre, no livro da vida, né? Na Bíblia, lá na Suíça, né? Então, mas tem muitas empresas que no começo, logo que saiu
o sistema de gestão anti-suborno, já foram certificados depois de 2, 3 meses de haver sido aprovada a normativa, né? Então, muitas dessas empresas têm certificados que não são acreditados, né? Não são. Então, por volume, eu acredito que hoje é o Peru, Sim. né? Então, acho que por maior volume de empresas certificadas, mais clientes nossos do Peru, eles mesmos dizem que o escopo não é o certo. Então, Entendi. e que as certificações também não são todas acreditadas. Então, eu acho que o Peru, que tem muito volume, agora que esteja fazendo o correto, eu acho que hoje vai estar muito limitado ao Brasil, e provavelmente muito perto vai estar o Chile e o Panamá, que tem maiores estruturas de legislação forte, né? Legal, legal. Aqui eu contribuo falando do próprio. A gente tem a única referência que a gente tem de número de certificações realmente é o ISO Survey, né? Que ele sai com 1 ano de atraso, é sempre 1 ano de atraso, claro. Pelo ISO Survey, na última avaliação, o Brasil era o que tinha o maior número de certificações, mas com certeza essa percepção do Fernando está corretíssima. O Peru alavancou bastante as certificações, mas muitas certificações duvidosas, né? Como o Fernando mesmo pontuou. Todos sabem aí que eu sempre falo dessa questão de credibilidade, enfim, um certificado sem acreditação de uma norma acreditável, como a ISO 37001, ele é apenas um pedaço de papel, né? Então, não significa absolutamente nada. Então, por detrás daquele certificado, não existe controle de qualidade nenhum. Então, é um certificado que não dá para ser aceito, né? Então, acho que países aí como Brasil, Peru, a Colômbia está caminhando bastante em relação às certificações, o Panamá como uma área financeira muito forte também. Eu acho que a gente tem um futuro grande na América Latina em certificações, justamente porque é uma região com índice de transparência baixo e a gente pode utilizar essa ferramenta para melhorar essa percepção. Essa também é a minha visão. Trazendo mais perguntas aqui, Fernando, deixa eu ver aqui. Só dando um recado para o pessoal. Pessoal, a gente vai deixar gravado, né? Novamente eu falo que a gente vai deixar gravado este webinar. Depois vocês vão poder assistir o comecinho lá, que teve algumas oscilações dentro do YouTube, mas vocês vão poder assistir completo e todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos botar subtítulos aí do Fernando. Isso aí. Bom, aqui, pegando mais perguntas, o Francisco Correia, ele está falando que, na verdade, ele está fazendo uma contribuição aqui para a gente, tá, Fernando? Ele está falando que a cadeia de contaminação será interrompida e o suborno não proliferar. Um acordo de leniência deverá ser assinado por todos que participem do negócio, um compromisso de todos, que é que não se pode se aceitar de outra parte a prática de suborno como não aceitação. Quem quer participar do negócio tem que fazer o certo. Dessa forma, realmente desconstruído a cadeia de contaminação. Porque estava tendo uma discussão aqui no chat justamente sobre isso, né? Qual é a nossa visão daquele ditado, pelo menos aqui no Brasil, acho que cada país deve ter um ditado, de que é mais fácil fazer o errado porque é mais rápido, né? Porque o fazer o certo demora mais. Então, qual que é a sua visão sobre isso? Tem uma frase em espanhol que chama, que eu vou traduzir, é mais fácil pedir perdão que solicitar licença, né? E é verdade. Então, não é aqui, como uma visão de sistema de gestão de suborno, e o pessoal, aqui nem todas as empresas, organizações querem obter uma certificação, tá? Somente para que vocês entendam que se bem o papo é a ISO 37001, tem empresas, clientes nossos, que nem querem.
né? Somente aquelas bases, os fundamentos. Mas, numa visão da ISO 37001, você, na parte de 8 de operação, e eu conheço bem toda a normativa na minha cabeça, tem esses compromissos anti-suborno, né? Que você tem que exigir a teus terceiros, a teus sócios negócios, que gerem um impacto médio e alto com base a teus riscos de suborno e com base à estrutura e ao escopo do sistema de gestão. Então, quando você tem esses acordos, esses compromissos anti-suborno, já você está marcando a pauta que como você vai agir. E esses compromissos anti-suborno, o que são? São cláusulas, são testados, são afirmações, o que a empresa deve e que outra empresa obriga, né? Então, nesses acordos de leniência que existem no Brasil somente hoje, porque vocês estão mais avançados que fora ou com outros países da América Latina, a verdade, o sistema de gestão vai ajudar vocês a demonstrar o reforçamento do programa de compliance, o programa de integridade, a efetividade desse programa, que vocês fizeram o melhor, mas foi identificado através desse sistema de gestão, ou através dos controles, e que foram ativados inicialmente por esse monitoramento contínuo, por a melhora contínua, e também foram identificados mediante os compromissos que vocês assinaram. Um compromisso mais básico vai ser sempre a auditoria. Sim. Né? Agora, quanto custa fazer uma auditoria, ou quem vai fazer essa auditoria, é outro assunto de discussão, entendeu? Então, por quê? Porque tem que ir além, não somente é dizer cometer o delito e depois pedir perdão. É demonstrar o que você fez melhor, o melhor possível nesse assunto, nesse risco, em questão da operação que você está tendo negócios e a operação do sistema de gestão também dentro do escopo do sistema de gestão. Né? Ah, muito bom, muito bom. Aqui está uma discussão ferrenha aqui no chat, justamente agora sobre essa questão de comportamento, que eu acho que é aí o dedo na ferida mesmo, na ISO 37001, né? Porque a gente mexe com o comportamento das pessoas, realmente. Então, a partir do momento que você vai trabalhar conscientização, treinamento e tudo mais, isso vai trazer um dedo na ferida do comportamento das pessoas. Eu trago um caso aqui, Fernando, que eu sempre conto. Uma das primeiras auditorias aí de ISO 37001 da QMS aqui no Brasil, lá em 2018, comecinho de 2018, a gente foi entrevistar uma pessoa do chão de fábrica, um operador realmente. E daí a gente entrevistando ele perguntou do sistema de gestão, se ele conhecia canal de denúncia, política de suborno, essas questões que são questionadas para a parte de operação. Ele falou perfeitamente da política de suborno, falou do canal de denúncia e ele foi além. E eu acho que esse é o exemplo que a ISO 37001 traz. Ele falou que com tudo que ele aprendeu na empresa, nos treinamentos durante um ano de implementação, ele colocou os filhos, olha só que impacto, ele colocou os filhos sentados na sala, pegou o material que ele teve de treinamento e ensinou os filhos o que ele estava aprendendo na empresa em relação à ética, suborno, comportamento correto. E na época estava até o acreditador acompanhando a gente, acompanhando a auditoria, todo mundo ficou emocionado, né? Porque realmente o principal objetivo nosso, a gente acredita muito nas normas ISO como mudança de sociedade. O principal objetivo nosso é ter testemunhos como esse, né? Então, eu levo esse testemunho para todas as pessoas com quem eu falo sobre ISO 37001. Eu acho que também uma das ferramentas poderosas desse sistema de gestão é que tem a ver como criar essa cultura, né? E há diferentes maneiras de criar e para diferentes organizações vai ser diferente. Então, vocês têm que se encontrar. Um dos nossos clientes botou no cartão de visita, que são certificados ISO 37001,
Por quê? Porque eles querem fazer o primeiro filtro entre negociações, entre fornecedores Muito e bom. sócios de negócios, representantes, dizer, cara, aqui eu estou certificado anti-suborno. Se você vai me oferecer ou vai prometer alguma coisa, cara, aqui não vai rolar. Então, não quer dizer que não vai acontecer, tá, Sim. pessoal? O assunto aqui não vai rolar. Então, e aí depois, o pessoal vai entrar num dilema ético, né? Aceito ou não aceito? É melhor esse benefício que o que eu tenho hoje? É diferente. Então, isso são assuntos para trocar e debater num outro tempo, mas é verdade, aqui o sistema de gestão vai ajudar as organizações, e pessoal, aqui nem todas as organizações querem uma certificação, mas querem adotar as melhores práticas. Isso que eu acho que é bom que vocês levem para suas casas, para suas empresas, organizações. O que vocês estão fazendo aí sentados no Brasil e olhando o que está acontecendo fora do Brasil e qual é o seu impacto em seu programa de compliance e o seu programa de integridade que hoje vocês têm. Porque, de uma ou de outra maneira, vocês têm que provar a efetividade. Muito bom. Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso webinar. Ficaram várias perguntas lá, o envolvimento foi muito grande. Tivemos uma excelente audiência aqui no YouTube e aqui no Zoom também. Agradeço imensamente o Fernando pela essa participação. Foi muito proveitosa. Realmente ajudou bastante a gente entender melhor o mercado. Passo a palavra para você, Fernando, para fazer as considerações finais rapidamente, para depois eu encerrar. Eu tenho hoje o aniversário da minha segunda filha, a filha do meio. Mas ela, a mais velha que nasceu no Brasil, ela é brasileira. Vai Brasil. E ela quando ela teve 6 anos, já começou a ler. E ela se colocou do meu lado, e a primeira palavra que ela leu no meu computador foi corrupção, né? E ela perguntou, papai, o que é corrupção? Então, cara, foi a pergunta mais difícil que eu já respondi, mais além do chat aí do YouTube. A verdade, o que é corrupção? Então, eu falei para ela, bom, você joga beisebol, ela joga aqui softball, que é para meninas, e beisebol. E ela, bom, você quando bate com o taco, com o bate, vai, corre para a primeira base, e você, a bola chega o primeiro que você, mas o umpire fala out, e ela fala, e você vai para o umpire e diz, se eu dou uma gorjeta, você muda de opinião e você fala safe? Então, você está influenciando o que é nessa decisão, né? Muito bom. E ela falou, então, se eu roubo de primeira a segunda base, não, isso faz parte do jogo, né? Porque você pode roubar as bases e faz parte das leis e da regulamentação do jogo. É exatamente isso. Então, vocês vão ter o desafio de responder a diferentes pessoas de diferentes níveis o que você está fazendo para mitigar os riscos de suborno dentro da sua organização, os riscos de corrupção. O que você está fazendo para a integridade? Vai o pessoal do chão e vai o CEO a perguntar para você. E a pergunta e a reflexão para você está tendo a resposta certa? Se eu conseguir responder a minha filha de 6 anos, há 3 anos, eu acho que vocês têm que ter essa resposta, não somente dizer sim ou não, sino demonstrar o que você está fazendo. Muito bom. Que aula, pessoal. Que aula aí de integridade. Com certeza faremos outros webinars aí com o Fernando, um grande parceiro aí na América Latina. Todos os contatos dele estão embaixo aqui no vídeo, tá, pessoal? Então, pode entrar em contato com ele pelo LinkedIn, ele é super acessível, apesar de muito ocupado, tem bastante funções, mas muito acessível para trocar essas ideias e principalmente construir a missão da QMS é construir uma sociedade mais forte através das certificações, né? E eu acho que a ISO 37001 é uma das principais ferramentas para isso. Pessoal, muito obrigado. A gente vai deixar esse webinar gravado, depois a gente vai enviar para todos vocês. Agradeço novamente a audiência de todos e a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau. A gente volta aí. Abraço da Cidade do México. Tchau, tchau.